Segurança Pública, Flávio Dino, concede uma entrevista coletiva. Acompanhe. De 3 novos inquéritos. Houve a instauração de um relativo exclusivamente, antes ainda do domingo, relativamente ao Supremo, ataques pretéritos ao Supremo, e agora nós teremos o desdobramento em 3 novos inquéritos, um para os ataques ao Congresso, outro para os ataques ao Palácio do Planalto e outro para os ataques ao Supremo Tribunal Federal. De modo que serão 3 inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, e no curso desses inquéritos que haverá a investigação sobre os financiadores, sobre os instigadores, sobre os autores intelectuais, e haverá, como mencionei há pouco, eventualmente novos pedidos. Aí não mais de prisão em flagrante. É importante distinguir e lembrar isso, coisa que as senhoras e os senhores sabem, mas é importante frisar. A situação de flagrância se esgotou. E agora nós estamos tratando de outros 2 tipos de possíveis prisões. Prisões temporárias, que são prisões para aprofundar as investigações, 5 dias, a princípio, ou prisões preventivas, para garantia da ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal, garantir investigação nos casos mais graves, e isso, obviamente, será um exame conduzido pelo delegado Andrei e pelos delegados que presidirão os inquéritos. Eduardo Gai, Agência Estado. Boa tarde, ministro. Circula a informação de que alguns dos presos disseram nos depoimentos que foram, de fato, financiados. O presidente Lula ontem levantou até a hipótese de ser gente do agro, que ele chamou até de um agro maldoso aí, que estaria envolvido nesse financiamento. Já é possível dizer de que forma setores do agronegócio se envolveram no financiamento de atos antidemocráticos e golpistas no Brasil? Obrigado. Não é possível ainda distinguir nitidamente responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. Então, essas pessoas, nós temos a relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu à Polícia Federal, e todos aqueles que contrataram ônibus que vieram a Brasília nesse período serão chamados a prestar esclarecimentos, e esse é o primeiro caminho para primeiro em relação aos ônibus e a esses eventos de domingo, para a identificação dos chamados financiadores. O que eu posso afirmar cabalmente que sim. É claro que alguns daqui da colar fazem esse tipo de comentário, e eu particularmente prefiro, primeiro, não me intrometer em investigações que competem à Polícia Federal e não ao Ministro da Justiça, e segundo, acho que é precoce, porque pode revelar alguma ideia de generalização. Que há pessoas, infelizmente, como o presidente Lula mencionou, pessoas vinculadas a este segmento econômico que participaram, isso é inequívoco. Mas isso não significa, obviamente, nem o presidente Lula disse isso, uma generalização. O que eu posso acentuar, frisar, realçar, é que seja quem for os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil. Bela Macedo, da TV Record, peço que levante a mão, por favor. Aqui. Ministro, boa tarde. Eu queria saber se houve alguma falha de comunicação entre as inteligências das corporações ou se houve inação da PM em algum momento que possibilitou essas invasões aos palácios. Nós tivemos a configuração de um quadro em que, anteriormente a esses eventos, havia uma avaliação geral de que eles seriam eventos em que não ocorreriam atos de violência. Esta foi a avaliação, não obstante existente. O delegado Andrei participou de uma reunião nos representando, acho que na quinta ou na sexta-feira, e foi firmado um entendimento operacional, e que incluía que pessoas não entrariam na esplanada dos ministérios, e que haveria um bloqueio, à semelhança do que houve em outros momentos. Infelizmente, houve uma avaliação, repito, das autoridades locais, a quem compete zelar pela ordem pública, de que seria possível, na última hora, mudar o planejamento. E esse planejamento foi modificado. E isto ensejou que essas pessoas descessem até próximo ao Congresso Nacional, e em seguida o descontrole que as senhoras e os senhores verificaram.
É possível, nesse instante, dizer se foi um erro ou se foi um crime? Não, não é possível. E por vício, ou no caso virtude de formação, eu não posso, eu sou a última pessoa no meio desse processo que posso emitir juízos de valor precipitados. Então, eu faço questão de dizer, objetivamente, o planejamento estava errado à vista da situação. Esse erro foi deliberado ou foi apenas um erro? Isso a investigação vai mostrar, porque certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que eles descessem a esplanada. Tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, 1h30 após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada. O que mostra que ela era absolutamente evitável se não fosse essa mudança de planejamento de última hora, que as investigações vão mostrar as razões. As razões se foram puramente por erro técnico ou se houve realmente uma estratégia, um ardil. As senhoras e senhores hão de convir que isso jamais aconteceu deste modo na história da República. E isso, obviamente, enseja que haja uma investigação rigorosa, inclusive quanto ao Palácio do Planalto, quanto ao Congresso, quanto ao Supremo. Ou seja, há uma cadeia de eventos atípicos, uma cadeia de eventos inéditos. E isso é uma das linhas de investigação que será percorrida pela Polícia Federal. Manuel Marçal, do jornal O Tempo, aqui na frente à direita. Ministro, muito boa tarde. Em relação a essa reunião que houve hoje, mais cedo, com o presidente Lula, né, e os chefes dos demais poderes, queria saber do senhor o que o senhor consegue adiantar aqui, tanto para a sociedade brasileira quanto para a gente da imprensa, que foi debatido. Foi uma das linhas de investigação que será percorrida pela Polícia Federal. Manuel Marçal, do jornal O Tempo, aqui na frente à direita. Ministro, muito boa tarde. Em relação a essa reunião que houve hoje, mais cedo, com o presidente Lula, né, e os chefes dos demais poderes... Manda do presidente Arthur Lira, do senador veneziano, da ministra Rosa Weber, ou seja, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo, de que tal ocorra. Então, nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, os atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado. E, ao mesmo tempo, o entendimento de que nós devemos caminhar para a normalização institucional. O presidente da República, obviamente, vai se pronunciar quanto a isso, mas essa reunião dos governadores agora já é fruto, daqui a pouco, já é fruto dessa ideia de união nacional para proteger a Constituição e a democracia. Essa é a síntese da reunião entre os três poderes, que se deu no ambiente de muita indignação, inclusive porque nós vimos a manifestação de um ódio contra instituições que foram tão duramente atacadas nos últimos anos, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. As senhoras e senhores que viram imagens, a nação brasileira que viu imagens, viu a materialização e o efeito do discurso de ódio, que não era anedótico, como nós alertamos esses anos todos. Palavras têm poder. E essas palavras se transformaram em ódio e se transformaram em destruição. Mas esta é outra cadeia de responsabilidade que não é propriamente jurídica ainda, que é uma responsabilização política. Porque há pessoas, líderes políticos, que são responsáveis pelo discurso de ódio e pela destruição que nós vimos ontem na sede dos três poderes, visando a um golpe de Estado. E é importante dizer isso com toda clareza à nação brasileira. Luciana Lima, Canal Meio. Ministro, a minha pergunta vai para o senhor e também para os dois diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós vivemos no Brasil um tempo de contaminação das forças de segurança
pelo bolsonarismo, pelo pensamento bolsonarista. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor como que o senhor avalia essa situação agora, se o governo federal vai poder contar com essas forças para coibir esse tipo de acontecimento, como foi o do domingo. A gente viu, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal sendo envolvida na época da eleição, né, na obstrução de ônibus, e aquela situação em que não foram punidos outros problemas, e isso foi se perpetuando. Então, eu queria saber dos diretores se é possível contar com o efetivo das duas polícias. Além disso, eu gostaria de saber por que o batalhão da Guarda Presidencial não foi suficiente para conter a entrada dos manifestantes, dos terroristas, no Palácio do Planalto. Sobre esse único ponto que me cabe responder, eu sugiro o encaminhamento dessa pergunta ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, porque não é uma área sob nossa jurisdição. Com certeza eles saberão dar explicação técnica para este fato. Realmente eu não tenho dados para poder me pronunciar quanto a isso. Sobre a PF e a PRF, eu vou passar aqui. Bem, sobre a PRF, esses eventos do dia 30 geraram procedimentos disciplinares que estão em andamento. Quanto a poder contar, eu lhe garanto que poderá. Poderá contar o governo, porque a polícia é uma polícia de Estado e assim ela vai se comportar, sob a minha direção. E ontem já houve a demonstração disso. Inclusive, ontem, o ministro me lembra, e é verdade, a gente teve obstruções de estrada, empenhamos o nosso pessoal e foi desobstruída hoje, já não tem. Da parte da Polícia Federal, acho que as palavras são na mesma linha, no sentido de garantir que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, tem uma diretriz muito clara do senhor ministro para a nossa atuação republicana nos limites da lei e da Constituição Federal, e assim nós vamos atuar com muita firmeza, muito rigor, mas nas atribuições, nas competências legais que nos dizem respeito. E as ações recentes apontam nesse sentido. Hoje estamos com mais de 1.000 pessoas em procedimentos de polícia judiciária na nossa academia, e não vamos aqui negligenciar com nossas funções. Não é um favor que nós estamos fazendo, é o cumprimento de um dever legal, e nós vamos assim atuar até o último dia da nossa gestão à frente da Polícia Federal. Eduardo Gonçalves, de O Globo. Sobre essa questão mais política, eu gostaria apenas de externar essa minha confiança. Disse isso na reunião com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e, claro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu diria que nós vivemos um momento muito difícil ontem, um teste, talvez um estresse institucional inédito na vida brasileira, mas que foi ultrapassado. E acho que foi ultrapassado positivamente nesse sentido que a senhora abordou na sua pergunta, no sentido de unir mais amplamente todos, independentemente das suas opções de voto, mas unir em torno dessa visão de instituições de Estado e na defesa da Constituição. Então, eu creio que, se é possível enxergar um resultante político dessa tragédia de ontem, é essa visão de união nacional em favor da legalidade e em defesa da Constituição. Opa, aqui, ministro. Ministro, eu queria te perguntar... Ministro. Aqui. Obrigado. O ministro da Defesa disse na semana passada que os acampamentos que a gente viu ali no QG do Exército eram expressões da democracia. Queria saber se o senhor, à luz do que aconteceu ontem, e o senhor já vinha alertando que esses acampamentos deveriam até ter sido desmontados antes do segundo turno, se o senhor considera essa declaração dele equivocada, enfim, queria saber a sua opinião sobre essas declarações que influenciou no fato desses acampamentos continuarem e a gente ter visto esses atos de ontem. E aproveitando, queria saber a que líderes políticos o senhor se refere quando diz que esse discurso de ódio se materializou nos atos aí que a gente viu ontem na Praça dos Três Poderes. Volto a frisar que me refiro à responsabilidade política, uma vez que eu não tenho elementos para avançar em relação a qualquer esfera de responsabilidade jurídica. Mas numa análise política é óbvio,
O senhor sabe, toda a nação brasileira sabe, que durante esses anos todos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e todos aqueles que o seguem, por exemplo, dirigiram frequentes ataques contra o Supremo. E é nesse sentido que eu digo que palavras têm poder, principalmente quando é a palavra de um presidente da República. Um presidente da República exerce poderes materiais, fáticos, mas exerce também poderes simbólicos, entre os quais a força da palavra. E o que nós vimos isso foi que esse discurso frequente nas redes sociais ganhou pernas, braços, pedras, tiros, bombas, exatamente ontem. Então, é como se fosse a migração do universo do ódio das redes sociais para a vida material. E o resultado não é bom. Assim como nas redes sociais não é bom, vimos ontem que não é bom. E Deus abençoou ontem o Brasil, porque nós não tivemos nenhum morto. Apesar da irresponsabilidade criminosa de quem instigou, financiou e praticou. Bênção de Deus sobre o Brasil. Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. E com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram a esse estresse a que foram submetidas. Mas não tenham dúvida que nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro. E nós conseguimos mostrar uma resposta que deve fazer com que os que têm fé como eu agradeçam a Deus e que a nação se orgulhe das suas instituições porque resistiram a este vil ataque. Ataque político. É a isto que eu me refiro. Em relação ao ministro Zé Múcio, eu quero fazer aqui uma veemente defesa da correção, da lealdade, da sinceridade do ministro Múcio ao comandar uma das áreas mais difíceis do governo. Difícil pelas circunstâncias e pela história brasileira. E o ministro Zé Múcio optou por um caminho de diálogo com as instituições militares. E ele não pode ser condenado por isto, na minha ótica. O resultado, depois, pode levar a julgamentos precipitados. Eu prefiro acreditar que o ministro Múcio, nas condições difíceis em que ele atua, fez o máximo com sinceridade e com lealdade. E o fato, senhoras e senhores, é que as Forças Armadas brasileiras, até aqui, se mantiveram fiéis à legalidade democrática. E isto é um evento que deve também ser saudado e homenageado pelos democratas do nosso país. E esse foi o espírito da reunião com os comandantes. Então, de um modo geral, eu diria que o pior passou. E cabe às senhoras e senhores, claro, e à nação brasileira fazer os seus julgamentos políticos. Mas a minha visão não é nesse sentido de martirização do ministro Múcio como sendo o grande vilão desse processo. Eu não compartilho dessa visão e tenho, ao contrário, solidariedade ao ministro Múcio, o que não significa concordância integral com as opiniões dele. Porque, obviamente, as pessoas são diferentes e montar uma equipe de governo é como qualquer instância da vida, em que há diversidade e a pluralidade. Mas eu acho que não pode ser posta em dúvida a sinceridade, a lealdade e a correção do ministro Múcio. Ariane Bittencourt, TV Record, Record News, ali à direita, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, queria insistir na questão das pessoas que estavam no quartel-general do Exército. O senhor disse que boa parte dos detidos ontem estavam acampados, que agora essas pessoas, inclusive, que foram removidas do acampamento, foram para a academia da PF. Agora, o que eu queria entender é quais são os próximos procedimentos. Se existe respaldo legal para que essas pessoas sejam ou se mantenham detidas e se existe um preparo por parte do governo federal para um risco de novas mobilizações, de novos acampamentos serem montados, não só aqui em Brasília, mas também em outros estados. Em relação à situação política, nós acreditamos que essa união entre os poderes, com as instituições militares e os governadores, tudo isso se traduzindo em 3 reuniões no dia de hoje, 2 que já ocorreram e uma que ocorrerá, é suficiente para debelar novos riscos imediatos.
Não significa dizer que o extremismo desapareceu na sociedade brasileira. A sua pergunta é muito útil para que eu possa afirmar isto. Infelizmente, nenhum de nós pode vaticinar, cravar e afirmar cabalmente que o extremismo foi varrido. O que nós podemos dizer, sim, é que o extremismo foi mais uma vez derrotado. E ele, de algum modo, ficará por aí latente, e nós esperamos que ele progressivamente se conforme aos trilhos da legalidade e as pessoas esperem a eleição de 2026, quando poderão votar em quem eles quiserem. E nós vamos, portanto, manter, como disse, a própria determinação do presidente da República de apuração visa exatamente prevenir novos eventos, porque haver consequências legais é uma prevenção em relação ao que foi cometido. A sua outra pergunta é sobre a situação das pessoas que estão na Polícia Federal. Veja, nós temos 50 equipes lá ouvindo as pessoas. Todas essas pessoas, tecnicamente, estão em situação de flagrante, à luz do Código de Processo Penal, porque o que o Código de Processo Penal define como flagrante? É alguém que está cometendo ou acabou de cometer, está em situação de logo após ter cometido um crime. É o que se configura. Claro que as equipes de polícia judiciária que lá estão ouvindo as pessoas, vão, eventualmente, eu não posso afirmar que em 100% dos casos serão lavrados autos de prisão em flagrante, não me cabe dizer isso, porque não me cabe definir isso, e sim a própria polícia judiciária. Aqueles que houver a lavratura do auto de prisão em flagrante, haverá o encaminhamento para o Poder Judiciário, para que se realize a chamada audiência de custódia. Então, basicamente, são esses os passos previstos. Na audiência de custódia, nós temos 3 cenários. Materialmente, a rigor 2. As pessoas serem soltas por decisão judicial. Outro cenário é que essas prisões em flagrante podem ser convertidas em prisões preventivas. E isso é uma decisão do Poder Judiciário. Então, basicamente, os próximos passos são terminar as oitivas, lavrar os autos de prisão em flagrante no que for necessário, lavrar, e encaminhar ao Poder Judiciário. Breno Pires, Revista Piauí, no canto à direita. Boa tarde, ministro. Considerando a ausência do ministro da Defesa nas coletivas de imprensa de ontem e de hoje, o José Múcio Monteiro, em primeiro lugar, gostaria que o senhor explicasse quais foram as explicações que ele trouxe a respeito desses ocorridos de ontem. É importante ter essa visão do Ministério da Defesa, uma vez que sabe-se que a manutenção dos campos de acampamento, também está sendo colocada como parte do contexto que gerou essa ebulição ontem com esses atos antidemocráticos. E também gostaria que o senhor pudesse esclarecer em que momento o Ministério da Justiça foi informado da alteração do planejamento da segurança do Distrito Federal, considerando a informação também do diretor da PF, Andrei, de que houve essa reunião na sexta-feira. Então, em que momento o governo federal, enfim, a PF, PRF ou a própria Força Nacional foi informado da mudança? E, considerando que havia informações sobre o risco de atos violentos, inclusive a ABIN emitiu relatórios, aqueles alertas no CISBIN, por que esses alertas, então, não serviram para que o próprio Ministério da Justiça tivesse uma postura mais contundente, ali, mais firme, de manter a própria Força Nacional no policiamento das sedes dos 3 poderes, porque houve uma espécie de aviso ali prévio, mas o contingente era pequeno e demorou para que chegassem em loco, Por fim, eu queria saber se o senhor continua mantendo a visão de ontem de que o Ibanez Rocha não deve ser responsabilizado nesse momento, após a decisão do Supremo ter apontado a responsabilidade dele. Bom, primeiro sobre o governador Ibanez, como disse ontem e reitero, não há até aqui, juridicamente falando, nenhum elemento para eu dizer que ele foi o responsável juridicamente falando. Evidentemente que cabe ao Supremo e ao Poder Judiciário, de modo geral, julgar muito mais do que eu e discernir quanto a isto. O que disse e repito é que isso será objeto de uma investigação posterior e eu não emito juízo de valor sobre investigações em andamento porque não me cabe. Posso fazer uma apreciação política e que tem encadeamento com a primeira pergunta sua. Na medida em que houve um acordo interfederativo, era preciso que na revisão desse acordo nós fôssemos comunicados e não fomos. Na verdade, nós soubemos dessa revisão por matérias de imprensa e posteriormente, já na manhã do domingo, eu próprio questionei
o governo do Distrito Federal quanto a essa mudança que eu tinha tido notícia extraoficial. E, infelizmente, houve esta revisão que se mostrou equivocada. Em relação à atuação do Ministério da Justiça, como já tive a oportunidade de esclarecer a Tainá, é que nós temos os nossos limites institucionais. Por exemplo, eu não posso botar a PRF na esplanada, eu não posso botar a Polícia Federal na esplanada, eu não posso pedir ao Exército ir para a esplanada. É impossível. A Força Nacional estava lá com todo o contingente disponível em Brasília. Todo estava lá. Que eram aproximadamente 140 homens. Mas, e eu, inclusive, anunciei isso no Twitter, acho que no sábado, na sexta ou no sábado, quando se avolumaram, aí sim, as notícias, alertas, etc. Eu noticiei isso no meu Twitter, ou sexta ou sábado, acho que foi sábado. E a Força Nacional estava presente e atuou. Eu vi. Agora, obviamente, uma atuação insuficiente diante da lacuna que se produziu pela revisão do planejamento do Distrito Federal. Ou seja, nós montamos a nossa atuação a partir de uma premissa. Qual era a premissa? Que ninguém entraria na esplanada. Esta premissa foi revista antes e já não havia, obviamente, condições de nós mobilizarmos outros contingentes como mobilizamos, e eu não poderia cometer nenhuma ilegalidade. Esse é o meu limite institucional. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva. Se eu determinar e o doutor Andrei quiser cumprir, os colegas dele podem não querer cumprir. Então, nós tínhamos um agrupamento pequeno, que é o COT, Comando de Operações Táticas. O Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, que protegeu o Supremo. COT, da PF, que é um grupo de operações táticas. Mas é um agrupamento pequeno, por quê? Porque nós não somos polícia ostensiva. A PF é a Polícia Judiciária da União. A PRF faz patrulhamento de estradas federais. Então, essa foi a situação. Obviamente que se eu soubesse há 3 dias antes que o planejamento era outro, provavelmente eu teria tomado outras decisões possíveis. Mas, veja, qual a razão, e é importante explicar isso já que essa pergunta se repetiu. O que nós acertamos para a posse foi fielmente cumprido. Tanto que a posse ocorreu em paz. Ou seja, todos os acordos que nós fizemos com o governo do Distrito Federal, no tocante à posse, foram cumpridos. Publicizados na presença de muitos senhores e das senhoras e cumpridos. Então, nós acreditávamos que o planejamento feito seria cumprido. Infelizmente, não foi. Ok? Finalizamos? Cariane Costa, da EBC. Ministro, boa tarde. À direita. Tudo bem? Em relação à repercussão dos atos terroristas ontem, alguns bolsonaristas extremistas continuam indo às redes, convocando, inclusive pedindo PIX para viajar fora do país, a exemplo da Carol Weller, que inclusive foi exonerada hoje da EBC. Eu queria saber se a pasta está monitorando esses casos de bolsonaristas que querem fugir do país. Também minha pergunta é sobre esses extremistas que estão nos Estados Unidos e continuam alimentando esses terroristas aqui de Brasília. E, por fim, se o governo aqui foi comunicado de algum movimento dos congressistas americanos que querem a extradição do presidente Bolsonaro. Obrigada. Bom, sobre a extradição, é importante lembrar que é um procedimento jurídico regrado, inclusive por acordos internacionais, e só é possível pedir extradição de alguém que responda a algum processo criminal, e o ex-presidente da República não está nessa situação. Então, tecnicamente possível, neste momento, nós não temos nenhum elemento para solicitar extradição do presidente Bolsonaro. É claro Mas que não estaria descartado? Como tese, não, porque na vida tudo é possível, mas em relação a decisões do governo dos Estados Unidos, aí é a soberania deles, né? Eles podem avaliar a conveniência de permanência de um cidadão no seu território, mas é uma decisão soberana do governo dos Estados Unidos que não nos cabe nos imiscuir. Há, sim, pedidos de extradição em relação a pessoas, sim, que já têm ordem de prisão, e nós temos acompanhado a tramitação nos Estados Unidos desses pedidos extradicionais, né? Nós temos alguns casos que são muito conhecidos. Aí sim a extradição é possível, já foi requerida, inclusive, e tramita perante
às instituições dos Estados Unidos. Mas teria alguma relação, Não, são eventos anteriores. Tem relação, digamos, remota, eu diria, mas não próxima. A senhora fez... Bom, e sobre o monitoramento, sim, está sendo feito... Sim, está sendo feita a análise de todas as situações que têm relação com os atos terroristas e antidemocráticos, que estiveram presentes, proclamaram, defenderam, enfim. E, obviamente, a gente não pode anunciar providências futuras. Apenas eu posso e devo prestar contas aos senhores e, por intermédio dos senhores, à sociedade, sobre providências já tomadas. Mas eu posso afirmar, senhora, que novas providências virão exatamente por determinação do presidente da República. Vamos seguir a ordem, gente, por favor, só para ter uma organização aqui. Pode ser. Não, eu já concluí a resposta. Agora aqui à direita, Marina Dias, do Washington Post. Oi, ministro, tudo bom? O senhor estava falando das reuniões de sexta-feira para coordenar as ações na esplanada, também falou que isso foi mudado e o senhor não foi avisado, mas eu queria tentar voltar um pouquinho e entender em que momento o governo monitorou ou foi avisado ou teve informação de que o risco do ataque estava... perto, estava próximo, quais eram essas informações, como vocês obteram e se os senhores sabiam que era domingo, porque desde o dia 3 de janeiro, pelo menos, está circulando nas redes sociais uma convocação para domingo, a 1h30, a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes. Eu queria entender em que momento o governo teve essa informação, da onde veio e se vocês sabiam que ia ser domingo. Na verdade, essas convocações vêm se repetindo pelo menos desde o segundo turno. As senhoras e os senhores são testemunhas já de dezenas dessas convocações para dezenas de eventos em vários momentos. E nós tivemos, inclusive, algumas dessas convocações frustradas, ou seja, que não houve a realização de atos, como nesse momento, inclusive. Se a senhora entrar na rede social, a senhora vai encontrar centenas de cards chamando as pessoas para fechar estradas, para fechar refinarias, para fechar distribuidoras e nada disso está ocorrendo. Então, nós não podemos nos guiar apenas por postagens na internet. É claro que havia essa visão sobre as postagens na internet e, por isso, houve o planejamento que foi feito com o Distrito Federal, como foi feito para a posse presidencial. Para a posse presidencial, esse planejamento se revelou eficaz, como nós sabemos. Infelizmente, neste caso, pelos eventos que eu já descrevi, esse planejamento teve a quebra de um pilar, de um dos pilares. A senhora poderia, e todos que nos acompanham, a estas alturas podem se indagar. Essa sequência de fatos atípicos derivou de que exatamente? É isso que a investigação vai mostrar. Tiveram uma informação de que seria... Na semana do evento, tanto que eu falei com o governador Ibanez, tanto que nós falamos com a equipe do GDF, tanto que o doutor Anderson foi lá reunir com eles, tanto que houve a mobilização da Força Nacional e assim sucessivamente, dentro do planejamento que foi celebrado na sexta-feira. Então, nós tínhamos a visão de que poderia ocorrer alguma coisa. E o planejamento foi feito. Infelizmente, um elemento fundamental do planejamento não foi cumprido. E eu repito, eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Mas 140 homens da força na retaguarda... Pessoal, por favor, só para a gente ter uma organização. Era o que nós tínhamos naquele momento. A Força Nacional é composta por 300 homens. E nós temos aqui em Brasília, nesse momento, 140. Por quê? Porque estão em missões. Todos estavam na esplanada. Quer dizer, estavam na Praça dos Três Poderes. E agiram, além do COT da PF. O planejamento do Exército... Essa é uma questão que vai ser objeto de apuração no âmbito do GSI. Porque é óbvio que o Exército Brasileiro tem as suas atribuições, entre as quais a proteção dos palácios presidenciais: Planalto, Alvorada, Jaburu e Granja do Torto. Esses 4 palácios estão permanentemente sob proteção do Exército. Aí eu sugiro que, em outro momento, o GSI seja demandado. Eu não posso responder pelo GSI porque nós não participamos disto. Não nos cabe. Mais 3 perguntas aqui, ministro. A Júlia Mosquera, TV Globo. O governo subestimou
Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Primeiro, ministro, eu gostaria de saber, o senhor falou que alguns mandados de prisão foram expedidos. Eu gostaria que o senhor poderia dizer quantos e se eles envolvem os financiadores, todo esse processo. Aliás, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como é que está sendo feito esse trabalho. Há muito tempo os financiadores vêm agindo, todos sabem disso, eles são fundamentais para manter essa cadeia viva e eles são os grandes responsáveis pelo que aconteceu ontem. E queria também que o senhor me dissesse se existe algum trabalho ou se o interventor está pensando em fazer a substituição do comando da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui. Se esse trabalho já está sendo encaminhado para a escolha de um novo nome, como é que é isso? Sim, haverá revisão das equipes, evidentemente. O secretário Capelli está com essa missão e nós abrimos um diálogo com a governadora em exercício, Celina Leão, uma vez que o nosso propósito é de restituição da gestão da segurança pública ao Distrito Federal o quanto antes. E ela assumiu o governo, posteriormente a intervenção, lembremos, a intervenção foi à tarde, por proposta do Ministério da Justiça, nós propusemos, nós sugerimos, o presidente acolheu, foi feito, e posteriormente houve a decisão do Supremo. Então, haverá uma revisão, claro, né, sobretudo na Polícia Militar, e isso está em curso. E deverá partir também de um entendimento com o governador em exercício para que haja essa normalização da relação da política de segurança no Distrito Federal, que não envolve apenas os eventos do domingo. Nós estamos falando da segurança do Distrito Federal como um todo, que envolve inclusive os atos cotidianos nas cidades satélites, por exemplo. Em relação aos financiadores, lembro às senhoras e senhores, faço questão de lembrar isto. Nós estamos lidando com isto desde antes da posse presidencial. Porque é muito simples chegar e dizer, bom, houve uma minimização do que ocorreria. Não, nós nunca minimizamos. Tanto que sempre agimos. Tanto que há pessoas presas, inclusive financiadores. E quem subscreveu a imensa maioria desses pedidos está bem aqui ao meu lado, o delegado Andrei Rodrigues, então chefe da segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É a prova cabal que nós sempre agimos, desde os eventos do dia 12 de dezembro, os eventos do dia 24, da bomba, e agora nesses eventos que ocorreram. Então, nós nunca minimizamos o terrorismo. Tudo pode ser dito em relação à atual equipe do governo federal, menos que minimizou esta ameaça, porque sempre agimos. Agora, agimos com os meios disponíveis. É importante lembrar isso. Agimos com os meios disponíveis. E os meios disponíveis não são os ideais, por várias razões, entre as quais que nós não estamos operando numa situação de normalidade institucional. Ou alguém tem uma visão diferente quanto a isto? Porque houve, obviamente, a inoculação de valores exóticos na sociedade, entre as quais nas instituições do Estado. As fotos estão aí, senhoras e senhores. As imagens estão aí. Não precisa eu dizer. Basta consultar a internet. E é nessas condições difíceis que nós atuamos. Atuamos com firmeza desde o dia da diplomação presidencial. Desde aquele dia. E o que ocorreu no dia da diplomação presidencial? Uma prisão. Não foi isso? E esta prisão foi solicitada por quem? Por nós. Então, nós estamos agindo, a bem da verdade, desde antes da posse, contra o terrorismo. E vamos, inclusive, com relação a novos pedidos de mandado de prisão temporária e preventiva. Nós temos mandados ainda abertos de pessoas que participaram do ataque do dia 12 de dezembro. Nós temos mandados relativos ao dia 24. E nós temos novos mandados que já se referem aos eventos de ontem, que estão para cumprimento na Polícia Federal. E outros mandados serão solicitados ao Poder Judiciário de prisão preventiva e de prisão temporária, de acordo com o caso concreto. E o delegado Andrei
Bom, eu não sei quantificar, mas passa de uma dezena essas alturas de mandato. Apoiadores também? Sim, pessoas que de algum modo participaram dos atos de ontem já têm mandado de prisão expedidos. Penúltima pergunta, André Barrocal, da Carta Capital. Aqui à direita, ministro. Todos os procedimentos com todos os agentes públicos serão instaurados na esfera administrativa. Todos que estão em imagens, todos estão identificados, agentes das forças militares, forças policiais, etc. Tudo isso está sendo feito. E como eu disse, eu tenho, Mariana, um limite numa coletiva. Eu só posso falar do que está acontecendo ou já aconteceu, do que vai acontecer. Obviamente, eu não posso falar por duas razões. Uma de eficácia, a outra porque tem coisa que eu não sei. Ministro, boa tarde. André Barrocal, da revista Carta Capital. Eu queria entender melhor essa reunião da semana passada. Acho que me parece importante na cadeia de eventos aí. Ela foi exatamente quando? Quinta ou sexta-feira? Segunda pergunta, quem eram os representantes do GDF? Terceira, o objetivo era tratar do rescaldo do esquema de segurança da posse ou para eventos deste final de semana, 7 e 8 de janeiro? E última pergunta, por que o senhor diria que o governador afastado insistiu em nomear Anderson Torres para secretário de Segurança Pública? Eu vou pedir para o delegado Andrei, que esteve na reunião, narrar como foi a reunião e depois eu respondo a pergunta mais política. Essa reunião foi na sexta-feira. No sábado eu tive um novo encontro com a secretário de Segurança, subsecretário de Operações, representante do comandante-geral da Polícia Militar, diretor-geral da Polícia Civil, lá no Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança, onde então o planejamento que o ministro já comentou foi apresentado nas condições semelhantes àquelas postas para a cerimônia de posse do presidente no dia 1º de janeiro, o que nos dava tranquilidade e segurança de que tudo transcorreria dentro da normalidade, haja vista, né, o êxito da operação da posse. Então esses são os detalhes dessa reunião. Ou seja, deixa claro... Ele está perguntando o objetivo. O objetivo dessa reunião, assim como houve outras reuniões anteriores, é de fazer exatamente um repasso daquilo que estava planejado. Cada agência que ali estava representada, bombeiros também, Detran, poder identificar no planejamento global qual é o seu papel, qual é a sua atuação no contexto da operação. Então, nós, Polícia Judiciária, Polícia Militar, policiamento ostensivo, bombeiros com SAMU, com assistência, o trânsito da Detran regulando o trânsito, enfim, cada instituição cumprindo o seu papel institucional e legal. Então, esse era o objetivo. Ele quer saber se era para o planejamento do domingo, é isso que a gente quer saber. Planejamento do domingo, exato. Então, vocês já tinham algo no radar que indicava... Eu acho que o ministro já comentou sobre isso, né? E as redes sociais já falavam por si sobre isso. A intenção já de protesto, de manifestações e vamos tomar Brasília, vamos avançar em Brasília, ou seja, o que já apontava a necessidade e por isso a reunião operacional para identificar que de fato estávamos seguros do papel e do que cada instituição iria fazer naquela operação de domingo. Vai abrir um PAD contra o... Um minutinho. Tá. Só agora aqui, por favor, a última pergunta. Perdão. Bom, sobre o doutor Anderson, agora ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, todas as senhoras e os senhores viram as condições em que houve tal recondução. Não haveria incidência de uma portaria que eu havia editado. E é um tema, obviamente, a ser indagado ao governador Ibanez. Eu não posso afirmar as razões pelas quais ele insistiu na nomeação do delegado Anderson. O fato objetivo é que ele insistiu e, no momento dos eventos, o delegado não estava no comando do sistema de segurança do DF. Outras perguntas aí, realmente, só o governador Ibanez poderá, eventualmente, responder. Pronto, aqui a última pergunta agora aqui o colega Rodolfo Lago, daqui do Congresso em Foco. Tudo bem, ministro? Boa tarde. No contexto da intervenção federal, o interventor Ricardo Capelli, ele irá proceder a algum tipo de procedimento interno de investigação para apurar a eventual omissão da Polícia Militar e das Forças de Segurança locais? E ainda com relação à intervenção,
as medidas de contenção da circulação aqui na esplanada e tal, elas ficam mantidas e mantidas até quando? Bom, sobre a responsabilidade administrativa, sim, ele tomará, já deve estar tomando essas providências. É claro que, neste momento, o interventor federal na segurança do DF está na Academia Nacional de Polícia, desde 6 da manhã, 6 horas da manhã, ele estava no setor militar urbano, e eu acompanhando. A execução das medidas relativas ao flagrante da noite de ontem, e continuadamente o secretário Capelli se encontra exatamente na Academia Nacional de Polícia, junto com a Polícia Federal, verificando a conclusão desses procedimentos a que fiz alusão. Mas é claro que a responsabilidade administrativa ocorrerá. E o senhor perguntou ainda sobre... As medidas de contenção serão progressivamente assumidas por esse contingente novo da Força Nacional, que está chegando ao longo do dia de hoje e de amanhã, enviado pelos estados. Então, progressivamente a Força Nacional vai manter essa segurança ostensiva por algumas semanas, na esplanada, enfim, e a Polícia do DF voltando, portanto, às suas missões ordinárias, normais, e vamos manter isso por algumas semanas. Agora, a dinâmica dos fatos que vai dizer se são 3 dias, ou uma semana, ou um mês. A ideia, não houve ainda a remoção dos danos, porque há perícias em curso, né? E as provas periciais e fotos, enfim, mas logo tudo isso vai ser restabelecido e eu desejo, o secretário Capelli vai anunciar isso, restabelecer o quanto antes o tráfego na esplanada. Pronto, muito obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigado, viu? Boa tarde a todos e todas.